Você já reparou o que acontece com a sua mente quando alguém com quem você está conversando começa a te contar uma história? Ou na criança fica muito fácil de perceber. Quando nós começamos a contar uma história para a criança, o que acontece com o comportamento dela? O fato é que quando começamos a ouvir uma história, a nossa mente ela se volta com o máximo de atenção para aquela história que começa a ser contada. Isso não é à toa. A habilidade de contar histórias nos acompanha desde a nossa ancestralidade. Você já deve ter visto uma imagem bem célebre de uma fogueira com os nossos ancestrais sentados em volta dela contando histórias. Era dessa forma, inclusive, e é ainda em alguns lugares, em algumas culturas, que as sabedorias populares são transmitidas de geração para geração. Ou seja, nós seres humanos, nós somos naturalmente contadores de história. Assim como a linguagem, assim como a arte, contar história é um comportamento que nos define como seres humanos. E ao longo de anos, séculos de evolução, nós fomos aprimorando essa habilidade de contar histórias. Mas em alguns ambientes nós deixamos essa habilidade de lado. Nós esquecemos da potencialidade que tem uma boa história contada, principalmente no ambiente corporativo e especificamente no contexto das apresentações. Então, no ambiente corporativo, eu observo que as apresentações, elas focam muito no racional, na informação lógica, na informação a ser passada. Então, nós focamos em passar uma informação que é útil para a nossa audiência, mas nós esquecemos de algo fundamental, que para gerar conexão com essa audiência, nós precisamos, além de veicular uma informação útil, nós precisamos também fazer com que essa informação seja de alguma forma interessante. E é por meio de uma história que eu posso transformar o meu conteúdo, por mais técnico e lógico que ele seja, num conteúdo também interessante, agradável de ser ouvido para a minha audiência. Existem algumas formas de fazer isso. Eu vou falar para vocês sobre isso aqui nos próximos vídeos, mas primeiro é importante eu contar para vocês por quê. Por que a história, contar uma história, é um elemento muito poderoso para a persuasão, para a eloquência e para o engajamento da audiência numa apresentação. Porque a história, ela nos afeta simbolicamente. Então, quando eu começo a ouvir uma história ser contada, eu começo a criar imagens mentais sobre aquele conteúdo. E, de novo, nada mais conectado com o nosso emocional do que criarmos imagens mentais. E também estimula o nosso pensamento, porque nós pensamos de duas formas, por meio da linguagem e justamente por meio dessas imagens. Então, é importante que a gente traga essa habilidade de contar histórias, mesmo dentro de uma apresentação. Dessa forma, eu torno o meu conteúdo mais leve, mesmo que você vá apresentar só gráficos e só números, por exemplo. Então, eu posso organizar o meu conteúdo de forma a ser uma história contada para minha audiência e ainda dentro desse conteúdo eu posso colocar uma história específica que esteja relacionada com aquela informação apresentada. Então lembre-se, para que a sua apresentação seja o mais produtivo possível, você precisa trazer uma informação que é útil, mas você também precisa envelopar essa informação de uma forma interessante. Aguarde que nas próximas semanas eu vou continuar falando sobre isso. Até lá!